maravilha. Oi, aí festa aqui, hein? Queridos. Que estás rindo? Escuchando o que tenho que dizer, compartilhar com vocês hoje. O que acabo de dizer sobre o que estou conhecendo, cada coisa que uno viene a compartilhar, da presença de Deus, da experiência com Deus, de crescer no conhecimento de Deus, de buscar hacer a vontade de Deus, de crer em Deus, de estar cada vez mais conectado com Deus e viver uma vida de santificação, não abandonar esse processo em nossa vida, consagrando. Os reflejos estão aí. Há alguns dias eu disse que uma bendição que alguém vindo compartilhar comigo sobre seu pequeno grupo, que me emocionei. E me quedei emocionado. E às vezes é difícil de conter, porque tenho isso. Isso é assim. Em alguns momentos na presença de Deus, quando vejo o que Deus está fazendo entre nós outros, me emociono. São coisas que estamos vendo, que estão passando em cada pequeno grupo. Nós outros estamos vendo multiplicação. Pequeno grupo orando por 2 pessoas distintas, orando durante um mês, e dentro de um mês as 2 pessoas se acercam ao pequeno grupo. Hemos hecho multiplicação nas segundas semanas, hemos hecho outras, e já estamos necessitando fazer outras multiplicações. Estamos dando formação a los líderes, a novos líderes. Pequeno grupo já não cabe mais. Semana passada, uma das pessoas, a anfitriã, compartilhou que já não cabia mais. Há poucos dias me pediram, pastor, posso levar silhas para minha casa, porque já não cabe mais. Queridos, isso é señal, é fruto da vida que estamos levando de comunhão com Deus, de buscar a Deus sinceramente. É uma búsqueda individual. Por isso que estamos vendo tanto progresso, portas que se estão abrindo, muralhas espirituais que estão caindo. E vão seguir desta maneira, liberação, transformação, arreglando-se a vida delante de lo que não está bem, vou abandonar. Já está assim. De hecho, habéis visto a experiência de Sebastián e Cláudia decidiram apresentar sua vida delante do Senhor, celebrando a boda, como os compartilhei domingo. Vão ser o casamento civil e o religioso. Por que uno toma esta decisão? É um mover de Deus que há entre nós. E, queridos, não é porque somos buenos, porque diz a Bíblia que bueno é Deus. Nós somos alcançados por la gracia e misericórdia de Deus. Quando Deus encontra corações como os corações nossos, que querem conhecer mais sua palavra e viver em integridade, Deus encontra aí uma vida para habitar e produzir sua vontade. Está passando isso entre nós outros? Está passando. Hoje temos um problema sério. É que necessitamos já multiplicar. A festa de multiplicação já tem fecha. Pero, mientras tanto, vamos multiplicando. Porque mais gente nova se acerca. Mais gente. Por que se acerca? Porque tu vida está reflejando algo para aqueles que tu conheces. El Sérgio, que tomou a decisão domingo, hablamos com ele, já lunes ou martes, felicitando-lhe por la decisão. Sérgio vino aqui por uma pessoa que está frequentando, que todavia não ha tomado a decisão, pero le ha dicho, mira, vale a pena acercar-se ali, porque ali hay buena gente. Vale a pena. E Sérgio vino, entregou a vida para o Senhor domingo passado. Queridos, isso é de Deus. Semana passada he leído o texto de Hechos e quero ler-lo hoje, outro versículo e alguns mais. Hoje vou projetar os versículos para pensar sobre os princípios do purê de batatas. Por isso que estou aqui bem, como se ha preparado para um purê de batata, não? Por isso que me veis assim. São princípios do purê de batatas. Mira o versículo 42 do capítulo 2. Diz assim, e perseveravam nossos queridos
hermanos del pasado. La primera iglesia, después que Jesús subió al cielo, el poder de Dios foi manifestado como sigue sendo manifestado hasta hoy. La gente pensava de uma maneira única, havia unidade, não havia divisões. De hecho, os he dicho várias vezes e repito, divisões não vêm de parte de Deus. La fuente de la división não é del cielo, não é de Deus. E já sabéis de onde vem. Então, aqui, perseveraram eles em la doutrina de los apóstolos, em la comunhão uns com outros. Queridos, estamos desfrutando isto em los pequenos grupos. Lo que está escrito na Bíblia, estamos desfrutando aqui. Por isso que há este ambiente de alegria e de gozo entre nós. Porque estamos vivendo a palavra de Deus. Pastor, pero há um problema. Queridos, proibido pessoas perfeitas. Seguimos dizendo isso. Aqui não há pessoas perfeitas. Há pessoas alcançadas por el amor de Deus, por el poder que há em Jesucristo. A graça do Senhor nos ha transformado. E somos novas criaturas porque temos uma nova natureza em nossa vida e queremos que esta nova natureza siga assim. Que sigamos vivendo lá em Cristo Jesus, uns com outros, en el partimento del pan e em las orações. Isso tem que ver com a solidificação de los pequenos grupos, de las células. Pensar em célula, me gusta bastante o nome de célula porque revela o que é realmente. Pequeno grupo também é bueno. O conceito desta comunhão aqui vem da palavra original del koinonia. Koinonia é comunhão em um nível mais profundo. Koinonia quer dizer cumplicidade, igual que estamos vivendo. Porque quando em cada pequeno grupo, quando há necessidade, há uma cumplicidade de solução. Quando chega para mim, quando me comentam os líderes, já ha venido o problema, já ha chegado o problema, já se ha solucionado, solamente me comunicam. Glória a Deus por cada líder de pequeno grupo. Sois pastores juntamente comigo. E aqui há um montão de pastores. Se não te has dado conta, Deus espera que tu te des conta, vale? É também ajudar a los necessitados repartindo o pão com outras pessoas. Comunhão profunda que ajuda a distribuir, a formar uma unidade em amor. E esta unidade em amor estamos vivendo. Estamos vivendo porque disse o Senhor que por el amor que vivimos nós outros iam a conhecer a Jesus. Não para de chegar gente em cada pequeno grupo, não é assim? Este amor aqui está estabelecido por la presença viva de Jesucristo entre nós. Cumplicidade de tal maneira que quando abrimos nossas mãos e nossos recursos para ajudar, quando há necessidade, isso é coinonia. Está dentro da palavra koinonia. Quando há uma comunicação, quando a comunhão existe livre e transparente, quando há uma comunhão clara, e aí entra de maneira clara o discipulado que estamos trabalhando e tentando melhorar cada dia, para que podamos andar, para que o discipulador possa andar com o discípulo, dizendo-lhe como pode ajudar-te para que tu seas cada vez mais parecido com Jesus. Isto é fruto de koinonia, não há divisão. Queridos, divisão, sembrar divisão, é ser instrumento do inferno. Toda a história, já os he dicho, de los 10 anos que levo na Espanha, este espírito de divisão que há aqui. Uma das primeiras coisas que me disseram aqui, pastor, quando uma igreja cresce, chega a 50, 60, vai dividir seguro, mas como pode? É espírito do inferno que intenta, pero a igreja do Senhor sigue em vitória. E siga em vitória porque andamos com um Jesus que nos ha marcado, selhado, para que andamos com Ele em comunhão. Por isso que há esta comunhão entre nós. E nesta comunhão devemos andar. Quando comunicamos recursos, amor, quando comunicamos coisas buenas de Deus, a igreja primitiva vivia esta comunhão profunda. Eles perseveravam, primeiro, com a predicação da palavra de Deus. É o que estamos fazendo aqui.
É o que estamos fazendo cada domingo. É o que vamos fazer viernes, porque vamos, o Elva Church vai ali a Punta Umbría. De hecho, los integrantes do grupo já estão distribuídos aí nas famílias de nossa igreja. Vão a comer aqui por la tarde. Vamos a levar algo para eles que eles comam ali. Vão a dormir aqui. Vamos dar este apoio ao grupo. Mas vamos ali para compartilhar esta palavra também. Porque vai haver muita gente, porque verá que chama a atenção. E vamos acercar-nos e pode aproveitar aqui para dizer, tu vais estar, vamos a chegar ali às 8 mais ou menos, empieza às 9:30. Ponte em oração. Andando por ali, em oração. Clamando ao Senhor por aquele ambiente. Porque a mensagem que eles anunciam é uma mensagem de Deus, mas de uma maneira dinâmica. E atento, porque vais observar pessoas com as quais vais a poder acercar-se quando tu vês pessoas diferentes. Como, por exemplo, permita-me que citar a Érica, quando entrei há 2 semanas aqui com 2 homens que veniam visitar, Érica estava falando com alguns, Érica deixou os que estavam falando aqui de nossa família e se acercou para dar a bem-vinda. Isso impactou aqueles homens, Érica, tu não sabe quanto. A gente aqui recebe com amor, porque temos para dar. Damos o que temos. Se não temos, não damos. Ali também vamos acercar-nos às pessoas para perguntar-lhe, que tal has escutado o que has escutado? Que tal has pensado? E vais a poder compartilhar o amor de Deus, compartilhar a palavra de Deus. Eles viviam, predicavam a palavra de Deus, viviam esta comunhão, esta cononia, esse partir del pão. Que coisa maravilhosa quando há partir de barbacoa, não? É isso. Há momentos que o pequeno grupo, como pequeno grupo, se reúne para um momento de comunhão, comendo juntos. Por isso que cada evento que hacemos aqui ou fora são eventos puente. São um meio, não são o fim. Se um evento que hacemos como família, como pequeno grupo, se não tem como fim, se tem como fim solamente ser aquilo ali, não é correto. É um meio. Barbacoa é um meio, uma comida é um meio, um desayuno é um meio. As mulheres, próximo dia 11, aquele montão de mulheres que vão reunir-se aqui das 6 às 8 da tarde, é um meio, é um puente, evento puente para alcançar a los que vão estar aqui. Porque às 8 começam os jovens aqui, celebrando. Então, temos que entender que isso todo eles haciam. Eles já tinham assim um evento puente. Nossos irmãos do passado já haciam evento puente. É dizer, não há nada novo. Orações. Coisas simples. Pero haciam essas coisas. Queridos, como nós estamos fazendo? Como foi de bendição os 21 dias de ayuno e consagração que hemos tenido? Se has sido bendecido por los 21 dias, diga amém. É o que passou entre nós outros. Quantos frutos, queridos. Pero, e agora, pastor? Se acabou? Não. Puedes decidir ayunar. Um dia, 2, de maneira diferente, não passa nada. Buscando consagrar tua vida a Deus. Juan, capítulo 17, observa do versículo 20 ao versículo 23. Diz assim: Pero, Jesús orando, pero no ruego solamente por esto, sino também por los que han de creer em mim, por la palavra de eles. Jesús estava orando por nós outros, incluso. Para que todos sejam uno, Jesús quer que nós outros seamos uno. Por isso que as divisões, tudo que é divisão, querido, está contra a vontade de Deus. Há que ir delante de Jesus e pedir perdão. Se sembras divisão, há que ir delante de Jesus, porque é pecado. É pecado. Há que confessar. Temos que trabalhar por esta unidade, como tu, Padre, em mim e eu em ti, que também eles sejam uno em nós outros. Querido, isso é muito profundo. Tu sabes o que é ser uno com o Deus vivo? Uno com o Deus criador do céu e da terra. É muito forte, não? Muito forte. Em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, por isso que um montão de gente está cercando-se a los pequenos grupos.
Porque estão vendo que há unidade entre nós outros. Esta comunhão está impactando, por isso que estamos vendo. Cada vez que nos reunimos, sempre há gente nova, que está buscando algo novo, que o mundo não oferece. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu les he dado a glória que me diste, para que sejam uno. Jesus está dizendo, que forte, não? Para que sejam uno, assim como nós somos uno. 23. E eu em eles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Que forte, outra vez. Para que o mundo conozca que tu me enviaste e que los has amado, e a eles como também a mim me has amado. Está bem aí, hasta este versículo. Aqui, então, vemos as duas orações. E esta oração de la unidade que Jesus hace, é uma oração, ele repite 3 vezes, para que sejam uno, para que sejam uno, para que sejam uno. Se Jesus ora, temos que estar atentos para isto. Para que sejam uno, para que sejam uno, para que sejam uno. Às vezes, há movimentos, observa o que vou dizer, guarda isso, porque isso é de Deus, também. Às vezes, há movimentos para unir as igrejas, e eu apoio, sempre he participado. He sido líder de toda uma província durante muitos anos com Denise, e juntávamos lá as igrejas para hacer eventos que eram fortes. Eu estou de acordo. O Espanha, oramos por ti. Um sábado, de las 7 às 9, toda a Espanha vai estar orando. Em várias províncias vamos estar reunidos orando. Lo que hicimos há poucos dias aqui na Feira del Livro, todas as igrejas de Huelva, cada igreja em um dia vendendo livros ali, de cristianos e bíblias e tal e tal. É uma iniciativa boa. Pero como ser uno, se às vezes há aqui ou aqui sentimento de divisões. Hoje mesmo, na pequena reunião de los líderes que he dicho, nem todos os perreis multiplicaram, pero todos se alegram porque os que se multiplicaram, tu também multiplicas, porque a alegria é comum. Meu perrei não ha multiplicado, tu não eres, não pode ser evaluado por aí, vai chegar tu tempo, se tu andas, tu perrei não és um perrei sano, não és um perrei enfermo. Se és um perrê que evangeliza, que integra, que entrena líderes, que pastoreia e que tem comunhão, consequentemente vai multiplicar. Esse tema é tempo. É tempo. Às vezes há uma pequena igreja e há divisões. Pero que guarda isso que vou dizer. Qualquer movimento de divisão é pecado, porque está indo contra a palavra de Jesus para que todos sejam uno. ¿Sabe onde está a unidade? Não está antes de estar no macro, todas as igrejas reunidas, que é uma bendição. Antes de estar em Huelva Church reunida, a bendição está no micro, porque todo pequeno grupo unido, vivendo esta comunhão, vivendo o que acabamos de ler, vamos cumprir o que Deus está dizendo. Não é assim? Quando os pequenos grupos vivem o que vosotros estáis vivendo, e que comparto com vosotros em cada vez que vou a supervisar os pequenos grupos, desfruto com vosotros, estamos vivendo o que Jesus ha dito, para que seja uno, para que seja uno, para que seja uno. Quando vivimos isto, queridos, estamos vivendo esta unidade. Aí, aqui, em la gran celebração, cada miércoles, cada sábado com a juventude, cada domingo, há unidade. Não é assim? Não é interessante isso? Sim ou não? Por isso que pequeno grupo está formando e estamos vendo os frutos que estamos vendo. Como a igreja pode ser como a igreja pode ser uno? Porque a igreja é um corpo. O corpo é formado de células. E células que são sanas se multiplicam. Isso não é assim no nosso corpo, quando estudamos biologia, não é assim? Não é assim? Ou não havia estudado biologia? Células sanas se multiplicam, crescem. Por isso que um bom nome para os pequenos grupos é célula. Corpo é um organismo, não é uma instituição humana. A igreja somos nós, o povo de Deus.
dentro da célula do pequeno grupo que vamos experimentar a verdadeira unidade. Se há unidade, vai haver unidade na grande celebração, seguro, seguro, seguro. Aí vem então, entra o conceito do purê de batatas. Mira, queridos, porque pode que haja células que são como uma bolsa. Corre aqui, Denise, por favor. Aqui meu microfone. Que são como uma bolsa de batata. Batata, 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 batata. Há unidade? Aqui é unidade? Então se observa. Vamos. Graças, querida. Muitas graças. Células são, às vezes, as células não podem ser como uma bolsa de batatas. Porque é nada mais do que batatas que vivem sua vida, própria vida. Pensando no conceito de purê de batatas, batata não é purê de batata. E saco de batatas, eu vejo cada batata estão crudas. São crudas. Se corro um prato e um tenedor, por exemplo, e te digo, mira, acércate aqui, Isabel, por exemplo, a batata está cruda, está puedes comer o purê dessa batata, como põe? Puedes fazer um purê? Outra mais. Haz um purê. Não pode? Por quê? Por quê? Ah, estão crudas. Pero te dou o tenedor, o prato. Não. ¿Por qué están? Cruda. Cruda. No se puede. Gracias, querido. Muchas gracias. Voy a contratar para el teatro de la iglesia, ¿vale? Estão crudas. Não vamos a comer purê de batatas com um pequeno grupo com batatas. Não vamos a comer purê. Claro que não. Temos que fazer que cocinar la batata. E mira, que batata, hein? Esta sim. Corremos a batata e ponemos a batata em la olla. Encendemos o fogo. Ponemos que? Água. Água. Como? Sim? Aqui começamos o processo de preparar a batata para o purê. Se corro as batatas e las mezclo intentando fazer o purê aqui, se for o caso, eu posso tentar aqui fazer o purê dessa maneira? Não, não posso. Por quê? Estão crudas. Elas necessitam passar por el processo da água e do aquecimento, do fogo. Primeiro é necessário que elas sejam cocinadas. Hace falta. Não é assim? Os que frequentam a cocina dia a dia. Isso não é assim? Homens e mulheres, porque os homens também frequentam. Amém? Está mais ou menos aí. Água e fogo, água e calor. A batata dentro da olla, a olla sobre o fogo. E que simboliza a batata? Somos nós outros, é o ser humano. Somos cada um de nós outros. Há vários tipos de cristianos. Há cristianos verdadeiramente convertidos. Há alguns que são solamente convencidos. Foram convencidos. Não se converteram. Sabe a verdade, conhece a verdade, pero não han dado esse passo. Como cocer batata? El água, que aqui não há, suponendo que há água, el água tem um propósito, é a palavra de Deus. Imagina esta batata que la cogemos e la ponemos aqui dentro. É uma pessoa cruda. Pero hasta que ela não se someta à palavra de Deus, ela não vai cambiar. El água vai aquecer e a água está aqui. E a palavra de Deus tu estás sembrando como tu estás haciendo. Sembrando em cada coração.
Querido, não entra em discussão se é científica, filosófica, para explicar que Deus é assim. Não. A palavra de Deus, de maneira sobrenatural, tem um poder. Sembra a palavra. Comparte versículos que tu tienes em tu memória. Se não lo tienes, abre o móvel e lê o versículo para a pessoa. Sembra isso no coração. Seguro que esta palavra vai entrar aqui e vai frutificar, porque ela tem poder. Os cientistas não conseguem fazer as semilhas, por exemplo, de naranja, não? Semilha de naranja. Como são, com as características como são, pero não conseguem produzir para que nasca naranja. É um mistério de Deus. Solamente aquilo que se produz é o que cresce. É um mistério de Deus, como a palavra é um mistério. Sembra a palavra de Deus, põe a patata dentro da água da palavra de Deus, para que ela pueda receber e ser cocinada. Cocida ou cocinada? Cocinada, não? É correto? Às vezes me equivoco com esse verbo. Predicando a palavra de Deus e a pessoa se converte escutando. Não entra em discussão, porque o filósofo... Não hace falta, querido, discussões como isso, não. Sembra a palavra. Sembra a palavra. Oh, mira, eu sei que essa palavra é verdade, porque, mira, a Bíblia diz assim, assim, assim. Seguro, querido, que vão escutar e vão seguir com aquele no coração. Sabe a pessoa que está ao lado tuyo, que tu estás tentando há tempo? Comparte a palavra de Deus. Sembra no coração a palavra, porque vai funcionar. Sabe por quê? 1 de Pedro 1, 23. Pois habéis renascido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palavra de Deus que vive e... Isso que nos ha transformado. Essa palavra que ha caído em nosso coração, quando nós antes éramos solamente uma patata. E essa palavra vino, e nós fomos transformados por esta palavra. Porque o pastor não convence a nadie. Tu não convence a nadie. Através de ti, sim. Deus usa, pois é o poder de Deus que transforma. Esta palavra poderosa que transforma a patata. E que permite que empiece um processo para chegar hasta que seja o puré que queremos. O puré que queremos. Sabe por que às vezes a coisa não vai bem? Porque às vezes está lleno de batatas crudas, com cáscara. Com cáscara. A batata quando se está llenando da palavra de Deus, está sendo transformada. Por isso que em cada pequeno grupo, tu lês os versículos. Sembra. Com tus amigos, com tus vecinos, familiares, sembra a palavra de Deus. E o fogo? ¿Qué é o fogo? O fogo é o poder de Deus, a atuação do Espírito Santo através da oração. Sabe, as pessoas que tu estás orando, que já han venido ao pequeno grupo, e os que vão venir, que não han venido todavia, não hace falta que elas sepam que tu estás orando. Mira aqui, la patata vê o fogo. La patata vê o fogo? Pero está? Sim, pero está calentando cada vez mais, não? O fogo caliente el agua, está cocinando a patata, e significa que tu estás orando, a patata não se dá conta. Amanhã aparece em tu pequeno grupo, amanhã se acerca e diz, como me dijeron aqui, bueno, não é a primeira vez, tampouco a segunda, necessito ir aí neste grupo vuestro aí, por quê? Eu sei que há algo, algo há, algo há. Oração, queridos, oração. Siga orando em tu pequeno grupo para alcançar aqueles que não vieram. Põe fogo, aquece. A patata não vê, pero o fogo, o aquecimento está calentando a água e esta água está transformando a patata cada vez mais. Essa patata já não é a mesma patata cruda. Poder da oração e poder da palavra. É necessário este fogo.
E nós outros sabemos o que é esse poder de oração, amém? Porque estamos experimentando isso. Os cambios em vários aqui, que estás me odiando agora. Vários de vosotros, que eu sei, e outros que eu não sei, porque Deus hace o que Ele quer. É fruto de oração. O que estamos experimentando e o que Deus vai levar-nos como fruto de oração. É calentar cada vez mais. Para que podamos chegar ao purê de batatas. E aí, a batata já, o fogo aqueceu a água já transformou a batata em uma batata já cocida. Suponendo, perfeito, a batata já está cocida, já é purê de batata, não? Sim ou não? Está cocida. É purê de batata? Claro que não. Porque há cáscara. Queridos, há cáscara de nossa vida que temos que quitar. Porque purê de batatas não se hace com cáscara. Há cáscaras que são fáceis, não? Os que estão acostumados a ser purê. E me gusta o purê. Há cáscara que, não é assim? Que tu haces assim, sale todo. Sale todo. E quando vês, a batata está preparadita. Pero há cáscara que cuesta, não? Há que fazer trocito aqui e hiere. Tu vês que há uma heridacita aqui, há algo mais assim, podrido, delícia. Uau, pastor, há podrido? Sim, temos que quitar ele podrido. Pero nada que el agua del Espírito Santo, del poder de la oración y el fuego del Espírito Santo y el agua de la palabra de Dios no pueda cambiar. Às vezes temos que quitar trocito a trocito, com paciência. Querido líder de pequeno grupo, paciência. Às vezes é que quitar a cáscara despacito. Há gente que casca é difícil. Difícil, pero não perda a esperança. Sigue, porque hace falta que passe por esta palavra. Esta palavra vai transformar. E a oração vai transformar. E quítale, pouquito a pouco. Seria bueno, não? Que todas as batatas, aquela casca saliera facilmente, não? Que maravilha, que maravilha. Um pastor amigo disse para mim uma vez, que maravilha, não, Osvaldo, nós sonhamos com a igreja assim, que não há isso, não há aquilo, não há aquilo, não há aquilo. Mas não é assim. Temos que pastorear, equipar a los santos, para que sigam pastoreando a outros, ensinar as verdades, para que parem de crer em coisas que não são verdades, desta montão de basura que há por aí, que escutamos na internet, e tanta coisa que nos chega tentando desviar-nos da palavra de Deus. Há que ter paciência, sabedoria, para quitar a cáscara. E cáscaras se formam quando elas estão crudas, mas se quita pouquito a pouco. E aí, queridos, quando quitamos a cáscara, as coisas começam a cambiar. Cáscaras muitas vezes são máscaras que levamos. Nos gusta parecer lo que não somos. Moisés subiu ao monte, bajou del monte, se via a presença de Deus em sua cara. Passado algum tempo, a cara de Moisés já era outra, porque já não estava tanto na presença de Deus. Já não era mais o mesmo. Às vezes nós outros somos assim. Vivimos em uma máscara. A vida de transparência que levamos delante de Deus, confessando pecados, pedindo perdão pelos pecados, confessando cada dia, mantendo nossa relação com Deus, a vida de relação com aquele com quem nós outros podemos compartilhar, abrir o coração. Queridos, como é bueno o dia que puedo parar com meu discipulador. Como é bueno quando encontro o coração preparado para escutar-me, de mis falhos, de minha necessidade, sabe? Eu sei que tu sabes disso também, porque tu estás desfrutando disso. Para quitar as máscaras, temos que ser o que somos.
Somos pecadores, não vamos deixar de ser pecadores, mas somos pecadores alcançados por el poder que há em Jesucristo. Por el poder que há em la sangre de Jesucristo. Somos de Jesus hasta el final. Hasta que Jesus vuelva ou hasta que Jesus nos llame. Esta realidade nós vivimos. Por isso quitar estas cáscaras. Aí podemos entender qual é a diferença de uma bolsa de batatas e um purê. Elas não podem ser unidas. Não podem. Não há unidade. Lá que Jesus orou, não há unidade se nós seguimos sendo batatas solamente. Por isso, o princípio do purê de batatas, para que podamos chegar a lo que é o propósito. Porque depois que já está tudo sem cáscara, límpio, o que hacemos nós outros? Eu buscar um verbo, a ver se suena aqui. Amalgamamos. Suena? Amalgamar é um verbo... em espanhol, pero muito pouco usado. Não sei se muito antigo, não sei. É mesclar. Mesclar. Lo que hacemos nós outros para que pueda transformar as batatas crudas que foram cocinadas, que passaram por el fogo, por el agua, que quitaram a cáscara e agora elas se mesclam. Mesclam, e aí se converte em quê? Em purê de batatas. Que maravilha, uau! Queridos, quantas batatas há aqui? Muitas, eu não sei quantas, mas há um montão de batatas aqui. Foram mescladas, foram amalgamadas. Se é que posso dizer isso. Foram mescladas aqui um montão de batatas. Há cáscara? Não há cáscara. Aqui sim que há unidade. Aqui é o purê de batatas. Quando nós vivimos isto, desta maneira, já não é mais o Osvaldo lleno de cáscara. Já é o Osvaldo vivendo em comunhão, em unidade, em relação sana, em transparência, em ajuda um ao outro, fazendo o que a palavra disse, vivendo los unos a los outros. Queridos, já é o que estamos vivendo. E podemos viver aún mais. Não é assim, Érica? Podemos viver aún mais, porque esse é o propósito de Deus. Mira, começamos no micro, pequeno grupo. Vamos para como consequência, esta família vive esta unidade. E de uma maneira muito natural, vai passar o mesmo. Porque todas as igrejas do Senhor são do Senhor. São do Senhor. Como já os he dito tantas outras vezes, quando abras a boca, nunca hable mal de nenhuma igreja. Não lo hagas, a igreja é do Senhor, habla bem. Habla bem. Porque são todas igrejas do Senhor e necessitam viver esta unidade. Viver esse purê de batatas, esse princípio do purê de batatas. E vivem porque estão juntas. Se um pequeno grupo, se uma célula experimenta um purê de batatas, é impossível que seja um pequeno grupo enfermo. Não é assim? Está correto? Estou correto no que estou dizendo? Se um pequeno grupo vive, como já estamos vivendo, o princípio do purê de batatas, é impossível que seja um pequeno grupo enfermo. Porque sabemos como solucionar as diferenças, as dificuldades. Purê de batatas. Que Inês ha preparado com muito carinho. Graças, Inês. E Patrícia também. Graças, Patrícia. E Marta. Um aplauso para Marta. Agora para Patrícia. E para Inês. Aê. Amém, queridos. Assim vivimos. Isso já é esse princípio. Aqui acabamos de ver. Princípio. Purê de batatas. Sabe? É o que o Senhor quer para nós outros. Os pequenos grupos são tão buenos, atraentes, porque estão llenos de vida. Porque são mesclados. Aqui está mesclado Miguel, Inês. Quem mais do pequeno grupo ali? Quem mais? Está, de tu pequeno grupo? Samuel, e vão por aí Abraão, e todos aqueles que estão frequentando o pequeno grupo, e uma gente nova, e passando por el fogo, e quitando a cáscara, passando por la palavra, por el agua, por el fogo, e vão mesclando, e vão purê de batatas, é o que Deus quer, o propósito do Senhor quando Ele orou por nós outros.
Foi isso que Jesus queria dizer sobre essa, com a oração que ele hizo. Assim passa. A consequência é o que estamos vendo. Sempre há gente nova. Porque a gente empieza a desfrutar de algo tão bueno que não encontra fora. A gente está cansada da vida que leva neste mundo. Por isso que a igreja do Senhor é a esperança do mundo. A esperança não é o rei da Espanha, aunque tenha autoridade, mas não é ele. A esperança não é a decisão do próximo presidente dos Estados Unidos, não é. A esperança do mundo é a igreja do Senhor. Eres tu e eu. Somos a esperança do mundo. Quando quitamos as cáscaras, quando nosso PG passa a ser PG vivo, de comunhão, de evangelização, de pastoreio, de treinamento de líderes, de integração, quando há coinonia, cumplicidade, amor, aí sim, é esse ambiente que podemos desfrutar. E mira, e qualquer, hein? Pode ser pequeno grupo de ninhos a pré-adolescentes, adolescentes, de jovens, adultos, terceira idade, dá igual, os princípios são iguais. Está passando aqui, está passando em todo o mundo. Deus está chamando sua igreja para começar a crescer desde o micro. Porque se cresce o micro, vai crescer o macro. As igrejas não podem crescer porque não dão abasto de crescer, porque estão crescendo solamente. Crescer significa crescer no micro. E quanto mais micro, melhor. Pequeno grupo que tem 27 pessoas, como estamos enfrentando agora, não pode, porque é difícil, porque tanta gente. Tu já não abre mais tu casa para 27 pessoas, não abre. Temos que multiplicar pronto, não, Patrícia? E vamos fazê-lo. Pronto. Pero empieza no micro. Cada vez mais micro, incluso na relação do discipulador com o discípulo. Micro, a relação sana. Porque tudo isso serve para atrair pessoas cansadas em desesperação. Como estão as pessoas aí? É muito interessante, querido, o que eu vou compartilhar. Já sou conhecido aqui. Bueno, aqui, por aqui e fora daqui. Não? Há poucos dias he ido, fora do centro de Huelva e entrei onde a pessoa estava ali. E, qual é tu nome? Osvaldo. Osvaldo? Sim. Tu eres o pastor da igreja bautista, não? Sim, mas como tu sabes? Ah, porque eu sou assim. Eu nunca imaginaria que me conheciera. E por aqui também sou conhecido. E muito interessante, sempre que me acerco às pessoas com as quais reencontro, é muito interessante, querido. Como estás? ¿Estás bem? Ela pergunta. Lo normal e natural que ela pergunta. Bem, porque sabem que eu sou pastor. Já me contestam. Bueno, bem, pero vamos tirando, não? Aí eu sei que há algo. Aí eu sei que há algo. Pero não é porque sou pastor. Porque tu eres igual que eu. As pessoas estão vivendo em desesperação. Não hace falta, não é por dinheiro, porque muitas delas têm coche, piso, seus negócios. Estão vivendo em desesperação porque não conhecem a Jesus. Então, quando tu hagas uma pergunta, como estás bem? Bueno, a partir de aí, é uma porta que se abre para que tu entres falando que há uma esperança para ti. É o que passa. Em meu caso, porque há algo de que já sabe que sou pastor, não? Então você já sabe, já espera uma palavra de esperança, porque é assim que está passando. Muito interessante isso, muito interessante. Mas eu sei que com vocês está passando igual. O mundo não oferece o que as pessoas estão esperando, o que necessitam. Quem pode oferecer é a igreja do Senhor. E é o que estamos fazendo. Mira, capítulo 2 de Hechos, versículo 46, diz: perseveravam unânimes cada dia no templo. Há dias que vengo aqui que parece dia normal, de que não é dia de celebração, pero a gente vem aqui. Há gente que quase vive aqui, hein?
É que os colchones não estão, porque se há colchão, vão dormir aqui, vão de tão bueno que é. Todos querem vir aqui, para aqui, passar o dia, não sei. Vamos preparar aqui um Elva Church Food, aqui, McDonald's Food, alguma coisa assim, porque vamos dar comida toda aqui. O que está passando? Cada dia no templo, e partindo o pão em los pequenos grupos, perres, em las células. Queridos, isso é bíblico, isso funciona, nós outros estamos comprovando, funciona, em las casas. Comiam juntos, havia barbacoa, incluso assim barbacoa com picanha de Brasil também havia, naquele tempo havia, porque picanha é maravilhosa, não? Pero também, não há outras buenas também. Comiam juntos com alegria e sencillez de coração, essa alegria que há entre nós outros. É como Abacuque 3:17. Nos alegramos em Deus, aunque que falta algo, que falta isso, nos alegramos em Deus. Essa atmosfera que há, que Deus nos está permitindo viver aqui, é a consequência de tudo o que estamos vendo. Querido, glorifica a Deus, siga sembrando, siga vivendo esta comunhão, esta coinonia, despertando cada vez mais para viver este purê de batatas conforme a palavra de Deus. E a consequência, o nome de Deus vai ser glorificado cada dia. Vai haver frutificação e amor uns com os outros. Amar los unos a los outros. A vezes cuesta, hein? Cuesta. Não cuesta? Pastor, seguro que posso dizer que cuesta amar a... Pero la Bíblia não disse que há uma coma. Amar los unos a los outros, pero excepção. Este não. Queridos, Jesucristo te ha amado a ti, como tu eras e como tu eres. Amém? Ele não hizo excepção. Que seria de ti se não fora Jesus? Que seria de mim se não fora Jesucristo? Ele que me ha dado transformação de vida, e a ti também. Que seria? Por isso temos que amar los unos a los outros, como a Bíblia nos disse, para que haja frutificação. Amém?